Olá, tudo bem? Nessa videoaula, vamos apresentar alguns detalhes da última unidade do livro didático, que corresponde à segunda parte do módulo 3 de estudos, que é sobre a recursividade. E isso no contexto da programação de computadores. Vamos iniciar com uma breve definição sobre o que é recursão do ponto de vista computacional. Uma definição simples, mas fácil de entender. Uma rotina é recursiva quando ela chama a si mesma repetidamente para a resolução de um problema. Então veja bem, essa situação descrita da definição está relacionada ao fato de que há problemas que têm a propriedade de, em cada instância de resolução, possuir instâncias menores do mesmo problema. Algo como, se o problema fosse dividido em subproblemas menores, mais simples, mas a resolução dependesse da aplicação dele mesmo para ser solucionado. Então, quando você tem uma situação como essa, computacionalmente se diz que o problema possui uma estrutura recursiva. Na definição cita rotinas. E essas rotinas, na prática, podem ser tanto funções como procedimentos, algo que já foi estudado e aprendido. A escolha de uma ou de outra vai depender do problema que será resolvido. Evidentemente, a escolha fica a critério de quem? Do programador. Como rotinas recursivas são implementadas como funções ou procedimentos, em algum momento deve ocorrer, evidentemente, chamada a elas, que pode ocorrer de dois modos. Uma chamada dita recursiva direta ocorre quando a rotina chama a si mesma, e indireta se a rotina possui uma chamada a outra rotina que pode conter uma chamada direta ou indireta à rotina que iniciou o processo de recursão. É uma situação como essa, ele é um pouco complexo, né? Por isso que em chamadas indiretas nem sempre a recursão é explícita, é fácil de perceber. Por quê? Porque teria que seguir toda a sequência das chamadas para entender todo o processo e que em algum momento haveria a chamada a rotina principal. Por outro lado, as chamadas diretas são fáceis de serem identificadas. Logo mostramos como. Mas antes é fundamental relembrar que todo programa de computador deve ser finito. E para que isso ocorra, e não ocorra, evidentemente, um looping infinito, por quê? Porque nós estamos fazendo chamadas sucessivas a uma mesma rotina, é necessário que a execução da rotina seja condicionada a uma expressão lógica, que em algum momento ela vai se tornar falsa ou verdadeira e forçará que aquele processo de recursão simplesmente encerre. Para facilitar o entendimento, vamos analisar dois exemplos clássicos da literatura de processos recursivos, que são os fatoriais, ou o fatorial. Então aqui nós temos dois exemplos, que também constam no livro, de uma solução não recursiva e aqui de uma recursão recursiva. O fatorial, pura e simplesmente, é a multiplicação dele mesmo pela multiplicação anterior, né? Então o que acontece? A solução, vamos chamar assim, trivial de uma função recursiva, que o fatorial de 0 é 1. E isso, na realidade, vai fazer com que nós percebamos que seja um critério de parada do processo de recursão. Mas vamos nos ater inicialmente à função não recursiva, que ela poderia ser resolvida simplesmente com parapasso. Então eu tenho uma função, chamo ela de fatorial, tenho um parâmetro inteiro, a minha função como um todo é inteiro, tenho internamente que duas variáveis locais, um i e um fat, também do tipo inteiro. Quando ele inicia a execução, ele diz que fat é igual a 1. Para ir de 1 até n, que seria o valor que é transferido para essa função com o parâmetro, né, ele vai fazer o quê? Fat recebe de fat vezes o i. E assim sucessivamente, até que ele encerre o processo e a recursão está completa. É um processo bastante simples. Então, o meu critério de parada aqui, quem é? É a quantidade de números para a qual eu estou pedindo o cálculo do fatorial. Agora vamos olhar a função recursiva.
primeira situação que você percebe é que elas são, uma é mais curta que a outra, ou seja, em termos de quantidade de código, mas as duas fazem a mesma coisa. A princípio eu falei que num processo recursivo eu tenho que ter uma parada, e falei que no caso do fatorial, o meu critério de parada é quando o fatorial de 0 é buscado. Por quê? Porque ele é 1. Similarmente é o que ocorreu aqui, mas esse não era o critério de parada. Então veja o que acontece na função recursiva. Então, novamente uma função, chamei de fatorial, ela tem um parâmetro inteiro n e ela como toda é inteiro. São apenas essas linhas e apenas uma estrutura condicional. O que ela faz? Vejam, se n igual a 0, então retorne 1. Então significa, se eu estou pedindo fatorial de 0, automaticamente a função vai retornar 1 e vai encerrar o processo. Se não, o que acontece? Retorne n, é o valor do meu parâmetro, vezes o fatorial de n menos 1. Porém, no processo de recursão, vamos imaginar que eu estou pedindo 5, ela não tem ainda o fatorial de n menos 1, ou seja, não existe o fatorial da função anterior. Por quê? Porque o número anterior é 4, mas ele não calculou o fatorial de 4. A mesma coisa vai ocorrer quando chegar a 3, a mesma coisa vai ocorrer quando chegar a 2, e a mesma situação que vai ocorrer a 1, e quando chegar a 0, aí sim ele vai ter um valor para que ele inicie o processo de recursão. O que acontece aqui? Aonde que eu observo que a minha função ela é recursiva e ela tem uma chamada direta, porque veja bem, fatorial, fatorial. Esse termo aqui é o mesmo. Essa situação o que é? É uma chamada à própria função. Isso é um pouco complexo de entender e abstrair a própria ideia. Uma maneira que eu utilizo, e eu acredito que facilita um pouco o entendimento, é a seguinte, é você representar uma figura, ou seja, uma representação geométrica do que ocorreria um processo recursivo. Nesse caso, especificamente, do fatorial, nesse caso eu chamei a função apenas de fat, para ficar com menos texto, e supostamente eu estou buscando quem? O fatorial de 4. Então, quando ocorre a chamada, ele busca, lembra lá, se o fatorial ainda não é de 0, ele pega do anterior. Então, ele vai buscando o anterior, o anterior e o anterior. Quando ele encontra o fatorial de 0, que é uma condição de parada daquele processo de recursão, ele sabe que é 1. Aí ele consegue já estabelecer um cálculo. Aí ele busca o fatorial de 2 vezes 1. O fatorial de 3 vezes 2, que vai dar 6. O fatorial de 4 vezes 6, que vai dar 24. O processo recursivo ele é um pouco difícil de ser interpretado, porque a cada uma dessas chamadas, o que ocorre? É como se houvesse uma nova resolução daquela função e todas as variáveis, todas aquelas situações que envolvem o processo de recursão, eles são recriados. Né? Então, todas essas situações, elas geram um certo esforço computacional, fazem com que todas as variáveis, todos os parâmetros sejam recriados. Diante do que foi exposto, pode-se generalizar que o processo recursivo é um processo de iteração, em que uma função é executada tantas vezes quanto for necessário, até que uma estrutura condicional interrompa o processo. Sendo assim, para tornar não recursivo uma rotina que é recursiva, em seu código deve estar implementado alguma estrutura de repetição. Por outro lado, a decisão de quando aplicar a recursão nem sempre é um procedimento simples, pois há problemas que têm solução imediata com o uso de recursão. Por outro lado, há casos que praticamente é impossível a solução de forma recursiva, mesmo que esse processo seja interativo. Então, é fundamental analisar o problema e verificar se realmente vale a pena tentar encontrar uma solução recursiva. Então, essa é a última videoaula. Quero relembrar novamente que praticar é fundamental. Somente assim, efetivamente, você vai assimilar e aprender os assuntos que essa disciplina disponibiliza a vocês. Bons estudos, pessoal, e até uma próxima oportunidade.